Oi gente, eu sou a Natália Donato, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô com o Mozão. Oiê! No vídeo de hoje, então, a gente vai conversar sobre 1984, que foi uma leitura que nós fizemos em conjunto em fevereiro. Na verdade a gente começou há bastante tempo, em abril do ano passado. Exatamente. Abril do ano Nós passado. levamos 10 meses pra fazer a leitura do livro. A gente vai explicar um pouquinho melhor também o porquê essa demora, né? Porque levamos tanto tempo assim pra ler. Como eu falei, é um livro que a gente leu então em fevereiro. Então, antes da gente começar o vídeo propriamente dito, né, dar aqui as nossas opiniões, o porquê que a gente leu em fevereiro e vocês só estão vendo esse vídeo agora quase em maio. Eu estive afastado então do canal, né, não trouxe conteúdos novos pra vocês. E além disso, a gente já tinha gravado esse vídeo logo depois da leitura, tá? Só que a gente teve um probleminha com ele, o Vitor tentou de tudo quanto é jeito pra gente conseguir recuperar, né, o vídeo, enfim, conseguir trazer pra vocês, mas não deu certo. Então, pra não trazer algo mais ou menos, a gente resolveu gravar novamente. O vídeo que nós tínhamos gravado tinha sido bem um bate-papo, porque ele ia fazer parte de um vlog que eu acabei não trazendo aqui pro canal. Então a gente vai seguir mais ou menos nessa linha também, tá? A gente deixou aqui anotados os pontos que a gente quer tratar, mas vai ser bem um bate-papo mesmo sobre o livro, tá? Isso aí. Como eu falei então que vai ser um bate-papo, a gente vai conversar não de uma forma muito linear sobre o livro. Então a gente vai falar primeiro sobre a nossa primeira vez com o livro. O Mozão vai começar. A primeira vez que eu ouvi falar de 1984 foi num artigo que eu li num livro didático, um livro de escola de português, onde o colunista falava, né, como o livro ele influenciou a criação do reality show Big Brother. E fez uma comparação, né, onde em 1984 era o completo oposto de Big Brother, por Big Brother ele fazia justamente uma apologia, né, à exibição das pessoas. E em 1984 era justamente o contrário, né, o autor ele tentava a todo momento recriminar, né, a falta de privacidade. Mas isso foi mais ou menos uns 2 anos antes de eu ter lido 1984 pela primeira vez, né, porque eu já tinha feito uma leitura. Eu tinha mais ou menos, acho que uns 15 anos, eu tinha mudado de escola, daí nessa escola, na biblioteca, tinha o livro. Eu falei, pô, já ouvi falar, parece ser legal, quero ler. E eu li, eu achei muito doido, assim, foi uma experiência muito maluca pra mim, porque eu só tinha lido clássicos brasileiros, né, tipo Dom Casmurro, Iracema, enfim. E eu achei muito doido, e aquilo realmente me prendeu muito. A leitura em alguns momentos, assim como dessa vez, não me prendeu tanto, né, em alguns momentos da leitura, mas no geral foi uma experiência muito positiva pra mim. Eu gostei muito, né, e eu tinha uma cabeça totalmente diferente do que eu tenho hoje, né, então por conta disso talvez que eu tenha deixado passar ou ignorado até certas coisas que hoje pra mim são um problema bem grande no livro, que a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente. Já a minha relação com 1984 é um pouquinho diferente. Eu lembro de ter ouvido falar que havia uma relação entre o Big Brother e esse livro, mas assim, muitos anos atrás. E eu não entendia muito bem, também não me interessava, a verdade é essa. Mas depois que eu li Jogos Vorazes, que tem uma inspiração direta, até porque a gente tá falando de livros de distopia, que na época não haviam tantos, né? Na época, principalmente em que o livro, 1984, foi escrito, a gente tinha somente alguns outros clássicos, que era Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 451, que é a grande trindade ali, né, das distopias, que eu posso dizer que eu li todos. Agora pode. Agora eu posso dizer, mas em breve, mais pra frente, a gente fala de Fahrenheit. E aí, então, como Jogos Vorazes é uma das minhas séries literárias favoritas, eu pensei, bom, se eu gostei de Jogos Vorazes, é bem provável que eu goste de 1984, então quero dar uma chance. E aí, ó, gente, enrolei muito pra ler, porque eu li Jogos Vorazes tem o quê? 10 anos já. E foi isso, né? Esse foi meu primeiro contato. Eu despertei interesse pra poder ler o livro por conta de outro livro, né? Por conta de Jogos Vorazes. Como eu falei, então, eu demorei muito tempo pra fazer a leitura do livro. E aí, conversando com o Mozão, ele tinha uma edição e a gente resolveu ler juntos. Pra ele, então, foi uma releitura, que eu nem lembrava na época, que ele já tinha comentado comigo que ele tinha lido o livro. E pra mim, realmente, foi a primeira vez. Na verdade, gente, só fazendo uma correção aqui, que eu acabei de olhar aqui no nosso rascunho, eu falei que a gente leu em fevereiro o livro, mas foi em janeiro, tá? A gente terminou de ler nos últimos dias de janeiro. Então faz bastante tempo, realmente, que eu tô devendo esse vídeo aqui pra vocês. Até porque eu já falei várias
várias vezes sobre esse livro aqui no canal, que eu ia ler, que eu ia trazer pra vocês, e finalmente veio aí. Mas vamos então contextualizar sobre o que se trata de fato 1984? Então, 1984, se eu não me engano, de 1949, e se trata exatamente da Inglaterra, que na verdade não tem só esse nome no livro, e a gente tá falando aí da Oceania, basicamente uma região, né? Acredito, não tem exatamente no livro onde se passa, onde que é na verdade a Oceania, e quais países ela compreende. A gente pode trazer também um mapa certinho, deve ter alguma coisa na internet. Tem, porque eu já encontrei, que daí a gente tem a Oceania, tem a Lestásia e tem a Eurásia. Exatamente. E eu só lembro disso porque... Muse. Que a gente vai falar também daqui a pouco. Vou chegar lá. E nesse mundo distópico, né, em 1984, existe no poder uma ditadura de esquerda, basicamente aí do partido Wingsock, né, que é o socialismo inglês. Nele existe muita repressão, todos os membros do partido, eles são vigiados, né, a todo momento através das teletelas, que são dispositivos aí que então a todo momento presentes no livro. Basicamente são telas no qual o governo se comunica com os seus partidários e também consegue vigiá-los, consegue observá-los ali através de câmeras, enfim. Inclusive até existe uma teoria, né, de que poderia até ser encaixado no gênero de ficção científica por conta das teletelas, enfim. Mas até tem uma crítica do Isaac Asimov e ele fala que não deveria jamais ser classificado como uma ficção científica. Eu tenho zero conhecimento de ficção científica, não tenho, gente, mas assim, levando em consideração distopias, que eu leio muito e é um gênero literário que eu amo de paixão, não consigo ver em que momento ele se encaixaria numa ficção científica. Pra mim, ele é realmente uma distopia. É um futuro, né? Então a gente tem uma história que se passa no futuro, onde a gente tem o governo socialista totalitário. Então, assim, pra mim, isso é claramente uma distopia, né? Como eu falei, a gente tem as 3 grandes obras de distopia e que é exatamente a mesma coisa. A base é a mesma. Então a gente tem o Winston, que ele trabalha num órgão do governo, que é o Ministério da Verdade, e a função dele é justamente uma das mais importantes, assim. Óbvio que ele não é o único que faz isso, sim, mas é uma função muito importante, que é justamente reescrever, na verdade, fatos, notícias que saem em jornais para ficar de acordo com o interesse do governo, né? Com qual a narrativa que o governo quer adotar naquele momento. Porque isso também é muito presente. O Grande Irmão, né, que é essa imagem do Estado aí dentro do livro, a todo momento ele muda a verdade e faz com que aquilo seja a verdade absoluta. O oposto do que eles estão falando no momento nunca aconteceu. E é justamente essa a função do Winston. Ele vai então reescrevendo, tanto que tem várias cenas em que isso acontece, né? Muitas cenas que é pedido para que ele faça isso. E eu acho que é uma forma bem interessante da gente ver. Inclusive tem vários momentos do livro onde as pessoas vão pedindo para ele, onde ele recebe instruções para poder editar, né? Reescrever os fatos. Ele já demonstra certos questionamentos em relação ao partido, né? Ele em nenhum momento mostra ele como alguém que aceitava tudo muito bem, assim, de forma cega, tudo que o partido dizia, né? Toda a narrativa do partido. Mas existe um momento de virada que é quando ele passa por uma lojinha na área dos proletas, que é uma área que teoricamente não é vigiada tão fortemente como os membros do partido. E ele vê um caderninho e ele sente a vontade de comprar aquele caderno, que é uma loja de antiguidades. Ele acha muito interessante essa questão do passado, porque ele lembra um pouco do passado antes do partido assumir o poder dentro da Inglaterra. E ele compra e ali ele começa a escrever certas coisas que, se tivessem acesso, ele com certeza seria preso, morto, enfim. Ele começa a ter esses questionamentos, ele começa a lembrar de certas coisas que ele sabe que não é errado. Ele sabe, na verdade, que o que ele faz é errado. Tem alguma coisa ali dentro dele que ele entende que aquilo tudo não é de fato a verdade. Mas é o trabalho dele e não tem como ele simplesmente se voltar. Até que ele volta, né? Até que isso acontece, ele se volta, porque, mais uma vez, a gente tá falando então de uma história de distopia e a gente sabe que tem os rebeldes. Tanto que ele vai conhecer ali uma pessoa específica, porque ele vai se apaixonar e ele vai ter ali um trelelê, que é a Júlia. Outra coisa também que a gente pode descrever como algo muito importante que fez ele ter esse incômodo com o partido e como as coisas iam andando, como era o dia a dia naquele tempo, né, dentro do livro, é justamente
justamente a questão degradante. A sociedade como era degradada. Os vizinhos deles eram completamente alienados. O cheiro que ele sentia em toda a parte urbana, né? Um cheiro de sopa, de couve, um negócio assim. E tudo aquilo, além da questão da saúde dele. O Winston já era um cara perto dos seus 40 anos. Pela forma como ele se alimentava, que não era como ele queria, não porque ele não tinha como, mas porque realmente era extremamente racionada a comida. Também a questão da saúde dele, ele reclamava sempre de uma úlcera no pé, enfim, que nunca sarava. Enfim, tudo aquilo foi gerando uma revolta nele, mas com certeza o que ele exercia dentro do partido, dentro do ministério, com certeza aquilo era o que mais deixava ele revoltado, porque ele sabia que aquilo não estava certo. Eu trouxe, gente, o mozão aqui pra conversar sobre o livro, que eu vou ser bem sincera com vocês. Tem muitas coisas que eu li e eu não me recordo muito bem de detalhes, então o Vitor conseguiu trazer muito melhor sobre o livro mesmo, contextualizar todos esses detalhes. Isso acontece justamente, eu acho que pelo tempo que a gente levou pra fazer a leitura desse livro. E por que a gente levou tanto tempo pra fazer a leitura desse livro? Acho que em grande parte por mim, né? É estranho porque esse livro é um livro clássico, então assim, ele é escrito de uma outra forma. A minha edição até, ela tem uma tradução que não é tão atualizada. A edição do Vitor, que é da Antofágica, ela tem uma tradução mais atualizada. A minha é da Companhia das Letras, então já é uma edição bem mais antiga e tal. E eu sempre tive uma grande dificuldade em ler livros que são já mais antigos por conta da escrita. Eu acho que faz muita falta a gente ter traduções mais atualizadas dessas obras, porque facilita muito quando você tem ali, de repente, até um apêndice, né? Um texto de apoio, onde você consegue ali, enfim, se localizar melhor na história. Isso faz muita falta, então essa minha edição não tem. E tanto que até algumas coisas eu ia pesquisando pra poder entender melhor algumas palavras mesmo, pra eu tentar me contextualizar melhor ali na história. E o livro também não tem muitos diálogos, então eu sou acostumada com literatura contemporânea, né, gente? Não dá pra mentir. Isso também me tirava um pouco da história. Além disso, o tempo todo essa história me causava uma sensação de estranheza muito grande. Por conta do cenário, por conta pela forma como as coisas eram conduzidas mesmo, como o Vitor até falou, dessa questão da onde eles viviam, do cheiro que ele sentia, os vizinhos sendo completamente alienados. Eu acho que esse foi o livro que eu mais encontrei personagens assim, completamente alienados. O livro, eu realmente não consegui fazer uma leitura contínua do livro, sabe? Pegar do começo até o fim. Não consegui fazer isso. Eu precisei intercalar com outras leituras, porque realmente, não sei, eu não conseguia ficar presa ali naquela história. E tem também a questão de como a gente estava lendo junto, né? Uhum. A gente não tinha sempre as nossas agendas, né? Assim, não batiam sempre. A gente tava sempre fazendo coisa, né? Então, às vezes, à noite, quando a gente pegava pra ler normalmente, passou ali das 9 da noite, eu já tô imprestável, eu tenho muito sono. E às vezes a gente começava a ler um pouquinho e eu já queria parar, porque o livro também me dava sono, gente, eu não vou mentir, tá? Eu não tô aqui pra mentir, tô aqui pra falar a verdade pra vocês. A primeira metade do livro, nossa, vai arrastando, porque realmente, assim, são muito poucos diálogos. A grande parte da narrativa é do que se passa dentro da cabeça do Winston, das memórias dele. Eu achei muitas partes bem confusas, inclusive. E por isso, realmente, não é aquela leitura que te traz tanto pra dentro da história. E justamente por isso foi também uma das dificuldades que a gente teve. Isso quer dizer que eu não gostei do livro? Não, eu gostei do livro. Eu já comecei a ler imaginando mais ou menos como seria. É claro que eu fui surpreendida, assim, em muitos momentos. A começar pelo personagem do Winston. O Winston, ele é um personagem que é muito humano. Então, ele erra muito tentando acertar. Ele faz muita cagada. É sempre tentando acertar, é sempre tentando buscar o melhor pra ele, dentro do possível. Porque ele vive ali numa sociedade bem zoada. Vamos colocar dessa forma. É bem difícil. Mas eu gosto do Winston. Eu gosto das coisas que ele faz. Ele não é um mocinho. Não. Ele não é. Não, em nenhum momento. Ele é um anti-herói. A gente pode pôr dessa forma. Dá pra dizer que mas ao mesmo tempo, o Winston, ele não consegue ser a todo momento o protagonista da própria história dele. Faz muita coisa ali, assim, não tem muita escolha. Ele faz o que dá dentro das circunstâncias. Até mesmo se apaixonar, né, entre aspas, que é o que acontece, né, e que é uma das coisas, inclusive, que ajudam muito ele a colocar o plano dele em prática, de derrubar o governo, é também de uma forma muito, sabe, não é uma forma orgânica. Ele conhece uma pessoa, bate o olhar ali, troca um bilhetinho e
vai pro fight, entendeu? Mas ainda assim, você não sente que aquilo é genuíno, tem um sentimento. É estranho, porque assim, não parece que ambos estão juntos por algum grande interesse que eles possam ter para além daquele relacionamento. Então, assim, tipo, a Júlia não tá se relacionando com ele porque ela precisa se relacionar com ele pra conseguir alguma coisa em troca. Não, dá pra perceber que existe um tipo de sentimento entre eles. Mas ao mesmo tempo você percebe que não é aquela coisa forte, sabe? Aquela química, aquilo que a gente tá acostumado a ver em histórias de romance. E eu não tô dizendo que isso é algo ruim, tá? Eu não tô dizendo, pelo contrário, eu acho que isso é uma coisa muito interessante e eles exploram muito bem isso durante o livro. A dinâmica do relacionamento deles, a gente consegue fazer até uma comparação com a dinâmica do relacionamento do contexto daquela sociedade, em que realmente as relações românticas, elas são totalmente desencorajadas, né? Exatamente. O Winston, antes disso, ele foi casado. Na verdade, ele era casado, né? Só que ele não morava com a esposa dele. Ela sumiu, desapareceu, e ele nem sabe por quê. E naquela sociedade era encorajado apenas o relacionamento justamente pra poder procriar. E mais nada. Exatamente. Era visto como uma obrigatoriedade apenas. E isso também não é a primeira vez que a gente vê isso em livros de distopia, mas vamos nos ater aqui a 1984 mesmo. Então o relacionamento deles também é uma forma de transgressão. Não é apenas, não, se nos apaixonamos e vamos aqui contra tudo e contra todos. Não. É apenas também, apenas também não. Mas é uma forma também de eles transgredirem, de poderem sentir que estão quebrando as regras. Até porque a Júlia também é uma rebelde. Com certeza. Né? Então isso já fica bem claro no início, quando eles se conhecem. Então tem tudo isso. Ela é uma rebelde, ela tá fazendo o que dá na telha. E o Winston, ele chega num momento em que ele também sente que ele quer fazer isso, né? Enfim, por tudo que a gente já comentou aqui. Outra coisa também que a gente tem muito presente nesse livro, mais um motivo que eu quis trazer o Vitor aqui pra gente conversar, é por conta do viés político da trama. Gente, eu não tenho nada. Assim, política é uma coisa que realmente eu não sou de acompanhar. Hoje, tudo que eu acompanho é mais por conta dele, porque a gente mora junto e tudo mais. Então, tem coisa que não tem nem como ele tá vendo, eu acabo ouvindo e vendo junto. Mas é porque ele tem uma visão do livro que eu não tive. E tanto pela releitura que ele fez, porque, né, até você mesmo comentou, né, amor, que na época da primeira vez que você leu, você não tinha ligado muitas coisas, né, você não teve ali. E então tem todo esse viés político que, assim, é extremamente presente o livro inteiro, a história toda. Dá pra dizer, muitas pessoas dizem isso, bem aceito inclusive, que tanto 1984 quanto A Revolução dos Bichos, que são as duas principais obras do George Orwell, se ele escreveu mais coisa eu não sei, mas é o que eu conheço. Tem, né? Mas são as duas principais obras dele, e as duas principais obras dele são propagandas anticomunistas. A gente tá falando de um contexto da época do George Orwell, onde estava no ápice da Guerra Fria, que, se você não sabe, é justamente a guerra entre o Ocidente, vamos dizer assim, né, Estados Unidos e Inglaterra, as duas maiores potências, e a União Soviética, que era o que representava o comunismo. Então, nesse contexto, a gente tinha a Guerra de Vietnã, que começou um pouco antes, um pouco depois, aliás, a Guerra das Coreias, que aconteceu mais ou menos contemporâneos. E quando a gente para ver um pouco a respeito da história do George Orwell, a gente vê que tem muita coisa ali que, infelizmente, denuncia muito, e acaba corroborando essa ideia de que é uma história anticomunista, é uma propaganda anticomunista. O George Orwell, ele contribuiu muito para a repressão, muito na colonização da Inglaterra na Índia, na década de 20. Ele também foi até do partido socialista, partido comunista na Inglaterra, porém ele saiu descontente com muitas coisas e acabou delatando colegas. Enfim, tudo isso nos leva a crer que se trata de fato de uma propaganda anticomunista. Eu nunca ia ter parado pra pensar nisso, até porque eu realmente não conheço da vida dele. Então é por isso que quando a gente conversava sobre o livro e ele comentava essas coisas comigo, eu fiquei, gente, onde que tá isso que eu não tô vendo? Mas é justamente, mais uma vez falando, eu não tenho viés político nenhum. É o tipo de assunto que eu não discuto. E o Vitor, ele gosta muito. Então pra ele foi não só fácil identificar isso nessa releitura, mas pra ele ficou muito claro, muito evidente. E eu achei que foi uma visão muito interessante essa que ele teve. Então foi por isso também que eu pedi pra ele aparecer aqui pra gente conversar sobre o livro. E a gente também não tá aqui pra falar se é certo, se é errado. Não, isso é o que a gente sabe que aconteceu e a nossa opinião
sobre o livro, certo? Não tá aqui pra falar, ai, nossa, foi errado o que ele fez. Ai, foi certo o que ele fez. Não, gente, a gente tá aqui pra trazer informações pra vocês e trazer a nossa opinião. Eu, particularmente, eu me identifico muito mais com uma visão de esquerda política, porém, eu entendo que existia todo um contexto na época, ele era ligado ao governo inglês, então, assim, sabe, se foi certo ou não, tanto faz. A gente tá aqui pra mostrar os pontos e criticar o que tiver que ser criticado. Exatamente. Mas, infelizmente, nesse ponto, existe, parece que uma preocupação muito maior em pintar como seria um governo de esquerda na Inglaterra de uma maneira muito pior do que, de fato, poderia acontecer, do que mostrar a ideia dele, do que seria um governo totalitário de esquerda. O vídeo tá bem longo já, como eu falei, ia ser um bate-papo. A gente acaba se empolgando, tá? Toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa, assim, a gente se empolga, a gente fala muito. Por isso também, né, que eu achei legal trazer dessa forma mais descontraída aqui pra vocês. Então, o que eu posso dizer de 1984 de fato? É uma história que eu gostei, como eu falei, é uma distopia e eu adoro histórias de distopia. Fiquei confusa, assim, em alguns momentos, não me senti totalmente presa à história. Eu gosto bastante do personagem do Winston, porque ele não é aquele mocinho tradicional, não é aquele mocinho convencional, pelo contrário, ele passa por muita coisa, faz muita coisa errada, tentando acertar. Ele é um personagem muito interessante, ele tem muitas camadas. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, eu não posso deixar de falar do final. Pode falar. Eu, na verdade, quando eu tava lendo, eu nem entendi o final. Eu parei, eu li umas 3 vezes e eu falei pro Victor, é isso mesmo? Eu não entendi. E aí ele virou pra mim e falou, é isso mesmo. Não vou, obviamente, contar o final pra vocês, né? Mas eu não gostei do final. O final eu realmente não gostei. Eu não posso deixar também que uma única cena que eu não tenha gostado influencie totalmente na minha experiência de leitura. Realmente, eu não gostei do final, mas tem um determinado momento ali que acontecem algumas coisas com o Winston, já, né, um pouco antes de chegar nesse final, e também foram assim, caramba, eu fiquei chocada. Então, assim, é um livro que ele não se demora em apresentar as coisas. É um livro que a gente passa muito tempo na cabeça do personagem, como o Victor também falou. É um livro ótimo. Não foi meu favorito. Eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele, porque não acho 3 estrelas uma classificação ruim. Eu acho que é uma classificação muito boa. E eu entendo tudo que esse livro trouxe pra nossa sociedade, tudo que ele inspirou, tudo que ele ajudou a construir, mas ele não foi exatamente o meu favorito. E é um livro que eu claramente não faria uma releitura. Acho que é isso. Bom, a minha visão é um pouquinho diferente da sua. Eu daria uma nota um pouquinho abaixo, talvez. 2,5, 2. Como você mesma falou, os pontos positivos. A construção do personagem do Winston é maravilhosa. Sim. Eu gosto muito. Sim. O Winston, como você falou, ele tem muitas camadas. Ele é um cara que em nenhum momento ele tá preocupado em ser o mocinho, apesar de querer, sabe, fazer parte de um plano maior, onde que ele consiga... Querer fazer o certo, né? Onde que ele consiga também livrar as pessoas, né, do mal. Sim. Mas é justamente nessa questão, ainda mais quando se tem uma consciência política um pouquinho mais à esquerda, como é o meu caso, em que você começa a ver que, poxa, parece que a intenção do autor, em alguns momentos, deixa de ser de escrever uma história, simplesmente. E sim, de fato, de poder fazer uma propaganda, fazer parte de todo um movimento, projeto de falar que não, que o capitalismo deve manter-se porque o que vem do outro lado é ruim e seria muito pior. Como se não houvesse tantas atrocidades e tanta coisa ruim, tanta opressão também no modo de governo que a gente tem hoje, né? Ou que eles tinham, né? Ou que a Inglaterra tem hoje, até hoje. Então, é muito complicado essa parte. Mas de resto, com certeza, a construção de personagem e a história em si é interessante, mas infelizmente peca muito por ter essa intenção muito mais propagandista do que te contar uma história. Em algum momento do vídeo aqui, bem no comecinho, eu falei sobre Muse, que é uma banda que eu gosto muito, que o Peter também gosta, uma banda de rock. É uma banda britânica, inclusive. E eles têm um álbum, que é um dos meus favoritos, e que eu só fui descobrir, assim, recentemente, por um estalo que deu na minha cabeça, que eles têm um álbum que é basicamente inteirinho sobre 1984, que é o The Resist. Mas eu queria trazer um vídeo separado pra fazer essas comparações, porque, cara, tem muita coisa. Então eu vou trazer um vídeo separado pra vocês, não vou prometer datas, mas aí a gente pode até destrinchar um pouco mais, porque tem algumas coisas aqui sobre o livro que a gente não mencionou, que a gente tinha mencionado anteriormente, mas que dá pra
pra linkar com essas músicas. A gente vai deixar separado, até porque o vídeo já tá enorme. A intenção era ser um vídeo menor. É isso, eu gostei de trazer o mozão aqui pra que ele pudesse dar a opinião dele sobre o que o livro significou pra ele. Completamente diferente da minha. Eu realmente não consegui enxergar metade das coisas que ele mencionou por conta dessa questão política. Mas é por isso que eu quis trazer ele aqui, pra gente poder debater. E porque as pessoas gostam da presença do mozão. Gostam? Gostam. Eu já ouvi as pessoas me falando pessoalmente que gostam da sua participação aqui no canal. Então, se vocês gostam, deixa aqui pra mim nos comentários pra eu trazer mais um mozão aqui. Eita, nós. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, se você gosta aqui dos conteúdos do canal. Se você tem alguma sugestão de uma outra história que a gente possa ler junto, independente do gênero, tá? Né? Qualquer coisa a gente lê. Principalmente se a gente tiver dois aqui. A gente não tem. Enfim, deixem sugestões. O Vitor é muito eclético, então independente do gênero aí que vocês forem indicar pra gente, eu acho que ele vai topar fazer essa leitura assim. Então, deixa aqui pra gente nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!